E atenção, homens a partir dos 50 anos de idade. Começou o mês de prevenção do câncer de próstata, o Novembro Azul. Só aqui em Goiânia são mais de 500 casos por ano. A prevenção e o diagnóstico precoces são fundamentais para a cura da doença. Para o Valdelei, a luz de alerta acendeu quando o pai teve suspeita de câncer de próstata. Ele correu para fazer os exames de prevenção. Pai, tem que andar prevenido, né? Senão o bicho pega, né? Eu já fiz, graças a Deus, já fiz. O Novembro Azul é o mês de prevenção ao câncer de próstata, uma época para conscientizar os homens sobre os cuidados com este problema que registra números preocupantes. Os dados nacionais mostram que na região centro-oeste, em um ano, surgiram 5.330 casos de câncer de próstata. Do ano passado para cá, a doença se manifestou em 2.210 homens só em Goiás. Em Goiânia, foram 560 casos em um ano. O risco maior é a partir dos 50 anos e é quando, obrigatoriamente, deve começar o exame de prevenção. E 40 e 45 anos para quem já tiver registro de câncer de próstata na família. As únicas formas de prevenir ainda são o PSA, que é um exame de sangue, e o toque. Entre os fatores de risco, idade, cigarro, bebida e obesidade. E atenção, homens, o câncer de próstata é mais comum que o câncer de mama. Mas não é por isso que as mulheres devem relaxar com os cuidados, não. O autoexame é a ferramenta de prevenção ao câncer de mama. E não esqueçam que a mamografia é obrigatória a partir dos 40 anos. Este oncologista lembra que para todo mundo, quanto mais cedo o câncer de mama ou próstata for diagnosticado, maiores são as chances de sobrevivência. É uma doença muito comum, mas é uma doença prevenível. E importante, é uma doença que, se feito o diagnóstico cedo, a chance de sobrevivência é absurdamente alta. Então, pacientes que têm doença inicial localizada só na próstata, ou mesmo ao redor da próstata, mas só naquela região, a chance de sobrevivência em 5 anos ela é de 100%. O mesmo que eu falei para os homens se aplica para as mulheres. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Pois é um assunto que ainda é tabu para muitos homens. Muitos homens resistem em fazer o tratamento ou a prevenção. E por isso mesmo que nós trouxemos aqui para o estúdio do Jornal do Meio-Dia o Dr. Marcos Magnus, que é oncologista, para falar um pouco mais sobre esse assunto, porque é necessário, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um assunto que precisa ser abordado, porque a saúde do homem tem ficado um pouco deixada de lado, ficado em segundo plano, não só com relação ao câncer, mas em várias outras situações. O problema ainda é a questão do preconceito, doutora. Muitos homens ainda resistem em fazer prevenção, em fazer tratamento por causa do preconceito? Isso é verdade, o preconceito existe, o receio do homem mesmo de fazer. Alguns homens acham que pode incomodar, que dói o exame, que tem alguma coisa assim, e não querem fazer. Mas é um exame simples, é um exame muito rápido, é um exame indolor. E a dosagem no sangue do PSA também é um exame muito simples de fazer. Tem gente que acha que só o PSA resolve. Resolve ou não? Não, não resolve. Tem que fazer o toque. Tem que fazer o exame de toque e, é importante fazer a avaliação com o médico. Fazer simplesmente o PSA e ver que está dentro da faixa normal, isso não resolve o problema. É importante ter uma avaliação médica também, porque tem que avaliar todo o contexto. Se o homem tem história familiar ou não. Por exemplo, se ele tem história familiar, a idade de início dos exames... História familiar quer dizer, se alguém na família já teve, a preocupação tem que ser redobrada. Exatamente, e o exame começa mais cedo. Então, em vez de começar aos 50, vai começar aos 40, 45 anos. Ele tem que começar antes. Doutor, a questão da identificação precocemente, isso é fundamental. Exato. Eu tinha discutido e apareceu um pouquinho antes na matéria o seguinte, um dado interessantíssimo que foi publicado nos Estados Unidos, um levantamento dos pacientes deles lá, que reflete um pouco a nossa realidade, é o seguinte: pacientes que têm diagnóstico cedo, doença só na próstata ou doença limitada ao redor da próstata, a sobrevida relacionada àquela doença, ou seja, sobrevida
por 5 anos relacionada a câncer de próstata é de 100% nos pacientes que têm doença localizada. Naqueles pacientes que têm doença fora da próstata, essa sobrevida cai para 30% em 5 anos. Então é fundamental fazer o diagnóstico cedo, porque a tua expectativa de sobrevida depois melhora absurdamente. Até porque esse câncer ele é letal, é o que mais mata homens, é uma das doenças mais graves, realmente. Fica aí o alerta, o mês inteiro de discussão desse assunto. Se você tem a partir de 50 anos, não fez ainda a prevenção, procure um médico, porque realmente é uma situação que pode te levar, inclusive, à morte, se a doença já estiver em estágio avançado. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui no Jornal do Meio-Dia e pelas suas explicações. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.